título, né, a gente já pode deduzir Espírito de André Luiz e a neurociência. O que poderia advir desse título? O que daria para a gente entender a respeito desse título? Extraído do livro O Mundo Maior de Chico Xavier. Espera aí, eu gritei lá de fora. Uai, e o que você acha que eu estou cozinhando aqui o galo para quê? Enquanto nós esperamos a nossa coleguinha, eu entrei no YouTube e em relação à trilogia, tem 100 mistérios e não se explica, são inexplicáveis, né? Inclusive as pirâmides, né? Um paredão que tem lá na Itália, com uma construção em cima que foi da época de 1700, sei lá quando, atrás, muito longe. Então, todos, eu observei que todos tinham cálculos de 3, quer dizer, uma trilogia, né? E posicionamento de 3 também. Então, quem quiser olhar, é bem interessante porque são os símbolos, né? No YouTube, 100 mistérios inexplicáveis. Bom, dentro disso aí que você colocou, se alguém quiser, eu acho que deve aprofundar, dê uma olhada sobre a origem humana, a origem animal, trabalhando o espermatozoide e os óvulos. Com outras divisões. Mas isso vocês vão falar depois. Bem, oi? Não perdeu nada. Aqui você nunca perde nada. Bom, gente, então dentro do título, o que nós podemos extrair desse conteúdo? André Luiz e a neurociência. Bem, como nós sabemos, a doutrina espírita, ela se divide em 3: ciência, filosofia e religião. Será que a neurociência estaria dentro do campo da ciência e também dentro do campo da doutrina espírita? Sim. Com certeza sim. O que nós vamos buscar é explorar o conteúdo de André Luiz nesse livro O Mundo Maior e verificar como que nós vamos encontrar a questão da ciência dentro desse tema, que é por demais importante para todos nós, principalmente dentro da área da psiquiatria, da psicologia e mesmo da neurociência. André Luiz, um dos espíritos mais conhecidos da literatura espírita psicografada por Chico Xavier, apresenta em suas obras uma visão da biologia que se entrelaça com os conceitos espirituais. Essa abordagem única busca complementar a compreensão científica da vida com uma perspectiva mais ampla sobre a existência humana e sua relação com o universo. Então, esse trabalho de André Luiz através de Chico Xavier, ele tem, por princípio, já em 1943, trabalhar o aspecto da biologia com abordagem, com mais profundidade, que pudesse dar a nós, naquela época, entendimentos de como poderia ser o futuro em relação à biologia, em relação à psiquiatria e todas as áreas voltadas para o cérebro. Todas as exposições realizadas nesse estudo têm por objetivo demonstrar como que a ciência da doutrina espírita conecta com a ciência acadêmica. Alguns podem acreditar que ela é divergente, mas de forma alguma nós sabemos que ela se completa, ela se harmoniza. Sempre foi assim. A ignorância de alguns
que faz essa separação. Tanto é verdade que hoje nós temos, dentro da área da saúde, né, o trabalho fecundo da espiritualidade nos cursos da saúde, da medicina, de um modo geral. A exemplo dos textos sobre os lobos frontais, descritos na psicografia de André Luiz, na obra psicografada por Chico Xavier, titulada O Mundo Maior. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui de um fato com muita evidência que André Luiz traz, que é um estudo sobre os lobos frontais. Porque ele escolhe e vai trabalhar os lobos frontais quando do lançamento dessa obra, que foi em que ano? 1943. 1943. Total. Tá poderosa. Né? É isso aí. Os lobos frontais, conhecidos como a sede da personalidade e do pensamento superior, têm sido alvo de intensas pesquisas nas últimas décadas. Com o avanço da neurociência, novas terapias têm surgido visando modular a atividade desses lobos com uma variedade de formas neurológicas e psiquiátricas. O que seria modular a atividade desses lobos? Seria, no caso, trabalhar os neurônios, os neurotransmissores, trabalhar a sinapse? Sim. Vamos lá, né? Falou Dilce. Conclui-se que até o ano de 1943, a compreensão das funções dos lobos frontais era ainda incipiente. Ninguém sabia nada dos lobos frontais. Se a medicina, se a ciência de uma geral, se a biologia, ninguém trabalhava isso. Por que Chico, então, através de André Luiz, trouxe isso à tona? Qual era o objetivo? Aqui que começa a questão da personalidade, da memória, da formação de caráter. Sim, hoje nós sabemos disso. Para 1943 ninguém sabia disso. Nem a ciência sabia disso. E por que ele trouxe? Pra gente aprender, né? Para dar os insights iniciais. Então você verifica como que a utilidade está sempre presente nas obras da doutrina espírita. Na verdade, a gente fica assim, como o pessoal chegou nisso aí? Da onde agora a gente sabe de onde vem. Né? Aham, sim. Esse conhecimento é porque você não causa mais dúvida por que chegaram até isso. E nós temos a comprovação que em 1943 eles tocaram nesse tema. Então, quando chega o que tem hoje a medicina, tem de onde sai. Tem quem vem falar alguma coisa. Com certeza. Não saiu do nada, né? E aí, exatamente dentro dessa proposta, né, que ele começa a trabalhar os lobos frontais. Somente com o avanço das técnicas da neuroimagem e o acúmulo de novos dados, a neurociência passou a desvendar os complexos mecanismos que regem essa importante região do cérebro, que são os lobos frontais. Portanto, no ano de 1943, ainda não havia poderosos ímãs e computadores altamente sofisticados para processar os dados e desenvolver estudos e pesquisas do cérebro. A despeito de não existirem, André Luiz plantou a sementinha. E a hipnose? Naquela época não existia hipnose. Sim. Porque também é uma forma de você acessar lá seus neurônios, né? Porque ficam Sim, mais... mas ninguém sabia como que isso se processava no nosso cérebro. Ah, sim. Como visto, essa tecnologia avançada simplesmente não existia em 1943. A compreensão da relação entre a atividade cerebral e o fluxo sanguíneo, que é a base da tecnologia de ponta da fMRI, né?
ainda estava em desenvolvimento nas décadas de 1940 e 1950. Aqui, somente mais tarde, é que essa técnica inglesa passou a ser trabalhada em todo o mundo. Estudos iniciais naquela época apontavam que os lobos frontais estavam envolvidos no controle dos movimentos voluntários do corpo. Então eles acreditavam que os lobos frontais eram responsáveis só pelos movimentos e pronto, acabou. Né? Porque as coisas vão acontecendo de uma forma que esse avanço realmente costuma ser lento. Existem, né, partes do nosso corpo ainda que ninguém sabe exatamente por que da sua existência. O cérebro, ninguém sabe, né? É o caso da apêndice. Para que serve a apêndice? Para deixar a gente no hospital depois que estoura. E a apêndice é um, por exemplo, é fatal, né, no nosso corpo. Se ela supurar e tal, você... Mas Deus não criaria nada que não tivesse uma utilidade e um porquê de estar lá. Não é isso? Eu descobri que eu tinha visível e eu não sabia para quem servia. Mas ela estava aí, né? Só depois... E era a sua. É minha. Só depois tinha uma pedra dela, eu não sabia para que ela servia. E a pedra também era sua. Que havia evidências de que lesões nessa região podiam causar mudanças significativas na personalidade e no comportamento de um indivíduo. Ora, então aí a medicina começa a entender um pouco mais, né, sobre essa questão dos lobos frontais. Podia causar mudanças significativas na personalidade e no comportamento do indivíduo. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Vamos ver por quê. Começavam então a surgir os indícios de que os lobos frontais eram importantes para as funções executivas, como planejamento, tomada de decisão e resolução de problemas. Então, aos poucos, começaram a verificar que esses lobos frontais, eles desempenhavam, juntamente com os demais órgãos, algumas funções específicas. Limitações do conhecimento eram grandes. As ferramentas disponíveis para estudar o cérebro eram limitadas, quase que inexistentes, o que dificultava a investigação das funções específicas de cada região. Ora, como trabalhar essas situações se você não tem ferramenta adequada para poder trabalhar esses áreas? Era um problema sério. Então a gente percebe que a medicina ela veio evoluindo de forma gradativa, mas durante muito tempo nós passamos muito perrengues em função da falta de conhecimento e da falta de material, de ferramentas, de instrumentos adequados para que a medicina pudesse avançar mais. A maior parte do conhecimento vinha do estudo de casos clínicos de pacientes com lesões cerebrais, o que limitava a generalização dos resultados. Ora, se não havia ferramenta, se não havia como diagnosticar, a única possibilidade que havia é através dos efeitos, né? Coisas que poderiam acontecer, e isso daria ao médico e às pessoas de um modo geral a informação de que alguma coisa, algum ajuste ou alguma situação possa ter conhecido nessas lesões cerebrais que trouxeram essas dificuldades para as pessoas. Inclusive os manicômios na época eram laboratórios, né? Porque eles não sabia o que fazer com eles. Eles eram muito maltratados. Não, que na verdade não sabia como lidar com essa situação, né? Mas aí os espíritos mais evoluídos não vinham ajudar quem estava estudando isso, não? Olha, o que aconteceu? Não, eu estou vendo.
Foi o que aconteceu. Não havia um modelo teórico unificado que explicasse de forma abrangente as funções dos lóbulos frontais. Né? Então, nessa época não havia. É porque, na verdade, o que eles viam mesmo antes, por exemplo, bateu a cabeça, deu uma coisa, lesão aqui, viam que era visível no sentido que perdeu a fala, perdeu a visão. É uma coisa que você consegue... Viu o resultado. Palpável. Viu o resultado. Mas não sabia exatamente que parte, que lesão foi no cérebro E é mais que causou palpável, né? isso. Um dos casos mais famosos que chamou a atenção para a importância dos lóbulos frontais foi de Phineas Gage, em 1848, nos Estados Unidos, um trabalhador ferroviário que sofreu uma lesão no lobo frontal após um acidente com a barra de ferro. Era um sujeito, um trabalhador, um rapaz jovem ainda, que tinha uma personalidade e um caráter muito bem definido. Era uma pessoa que tinha um círculo de amizade muito grande. Só que ele sofreu um acidente e uma barra de ferro afetou o lobo frontal dele. A mudança drástica na sua personalidade após o acidente forneceu evidências iniciais de que a região do cérebro estava relacionada a aspectos como comportamento social e tomada de decisões. Aí agora que eu queria fazer um parêntese. Tomando como exemplo ainda esse rapaz, nós temos comportamento de acordo com o que nós somos, o nosso espírito. Neste caso, o espírito desse rapaz mudou. Não. E por que comportamentos diferentes, então? Né? Né? Eu não sei se eu vou falar a coisa certa, mas o nosso espírito, ele tem uma conexão com o nosso corpo físico. E o nosso espírito não pode mudar nada em nosso corpo físico, como o nosso corpo físico não pode mudar nada no nosso espírito. É só uma conexão, uma tomadinha, né? Então eu imagino que seja isso. E o nosso espírito não pôde deixar aquele corpo físico de forma que continuasse a mesma coisa. Ele não pôde arrumar lá. Você me enrolou e não falou nada. Também Então vamos lá. Então vamos Eu lá. acho que porque existe diferença de biologia, uma Oi? questão biológica. Por que você não falou então? Então vamos lá. Fernando. Vamos lá então. Isso não. Uma pré-programação. Oi? Uma pré-programação. Quando você nasce, você já vem com uma pré-programação. Sim. O seu espírito tem que passar por determinada situação. Sim. Essa seria uma situação que ele tem que passar e aprender com o corpo. Sim. Mais ou menos. Mas, não, tudo bem. Mas considerando o comportamento da pessoa, porque quando você analisa a pessoa, como que nós podemos analisar? Não falo julgar, mas analisar a pessoa pelo seu comportamento. Se hoje você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, uma pessoa caridosa, de repente passa um acidente e você passa a agir totalmente inverso de tudo que você fazia. E aí? É o mesmo espírito? Eu acho Isso que demonstra. O espírito não tem nada a ver com isso. Aí já é a parte física. Exatamente. Por quê? A ferramenta não está adequada mais para atender o espírito. É igual um indivíduo querer tocar um violão sem as cordas estarem totalmente afinadas. Então, havendo uma situação que comprometa o corpo físico, evidentemente o espírito vai ser o mesmo, mas vai ser muito limitado. Ele vai trabalhar numa situação obscura e turva, numa situação muito diferente. Por causa do corpo físico atual. Sim, o corpo físico é sempre o instrumento do mais ou menos espírito. isso que eu queria explicar mesmo. Ah, já viu? Foi o que ela falou. Porque o espírito não vai poder mudar a situação daquele corpo. Então ele tem que Mas a nota vai ele para tem que nome. tentar deixar aquela situação. Nome nota 10. Né?
Então, isso demonstra também, primeiro, trouxe a público que quando o corpo físico, em algumas regiões, principalmente relacionado ao cérebro, é afetada, afeta também o comportamento das pessoas. E aqui, entre outras coisas, o comportamento social dele foi totalmente afetado. Sim, mas e o espírito? Vai continuar fazendo o quê? Ele vai continuar limitado dentro daquele corpo do qual ele não tem mais a capacidade total. Vamos supor que ele trabalhava esse corpo 100%, vai trabalhar esse corpo 60%. Com todas as penúrias, com todos os problemas. Vai problemas. trabalhar na evolução? Não vai trabalhar na evolução, mas o comportamento dele, ele vai sofrer por isso. Porque, na verdade, Ele vai é uma ter escolha. provas difíceis É. em função dessa nova situação. Porque, na verdade, não é uma escolha dele, um comportamento, porque foi uma coisa biológica, ele não escolheu, é uma coisa que uma criança que nasce com autismo, ela não escolhe, então não pode, na minha concepção, atrapalhar. E se não, já escolheu tivesse... lá, mas falando assim, a partir do momento que reencarna, você não escolheu. E se já tivesse isso no seu planejamento? Tá, mas ele não vai atrapalhar a evolução da pessoa. Não, evolução nunca. Entendeu? Porque não é escolha. O lobo frontal tem numerosas funções. Ele está associado a funções cognitivas superiores, como tomar decisões, motivação, resolução de problemas, planejamento, atenção e memória. Essas funções são desempenhadas principalmente pelo córtex pré-frontal do lobo frontal. Quando eu comecei a fabricar o centro, uma das primeiras aulas que eu tive, eu me recordo bem, que o instrutor falou: vocês têm que se capacitar para que o espírito tenha material para ele trabalhar. Os médiuns têm que se capacitar para que ele tenha material para trabalhar. É a ferramenta bolada, né? Sempre falou, existe sim aqueles que foi agraciado que não estudou nada e consegue passar mensagens maravilhosas. Mas o ideal é que você se prepare realmente para que você possa ser uma ferramenta útil a eles, né? Por isso é que agora, com essa explicação do lobo frontal, ele perdeu uma parte da habilidade daquele corpo para trabalhar. Com certeza, sim. Tudo que você escuta, tudo que enxerga e toca, lê e sente, acaba sendo captado pelo cérebro. Nada passa despercebido. Algumas dessas coisas são armazenadas por meros segundos, enquanto outros ficam guardados anos, séculos, a vida eterna. Independentemente do tempo, estamos falando da capacidade de memória que todos nós temos. Então, tem porém, uma coisa que também passa por isso aí, porém não tem nenhum acidente. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa boa, tal, vai para a guerra. Daí, quando ela volta da guerra, ela volta com transtornos de personalidade. Por conta toda aquela violência que ela viu e às vezes cometeu também, né? Teve que cometer. Então, não foi um acidente, mas teve também um transtorno. O meio ambiente provoca isso, né? Para a neurociência, a década de 1970 foi um marco importante para a sua autonomia como ciência. A partir daí, houve um grande desenvolvimento de novas tecnologias de imagem cerebral, como a tomografia por emissão de pósitrons, PET, e a ressonância magnética funcional. A partir de 1970. Não está tão longe da gente assim, Não, né? de você não, de mim não. Assim, em 1970, essas ferramentas permitiram aos cientistas visualizar o cérebro em funcionamento, o que revolucionou e ampliou as pesquisas em neurociência. Então, a partir daí, a história já muda. Por quê? Os cientistas já começaram a ver em loco todo o movimento e toda a situação
do cérebro para que pudesse, através dessa análise, fazer as configurações necessárias em relação a determinados atos, em relação a algumas enfermidades, como que reagia com algumas substâncias, né? Ou seja, trouxe para esses estudiosos uma condição muito melhor de estudos e de pesquisas que até então não havia. Aquelas que mostravam a imagem com sociopata, mostra aquela imagem para a pessoa de dor, de... Olha, aí visualiza. mostra uma pessoa comum, uma pessoa você vê que mexe no Sim. cérebro dela, o outro nem... Com certeza. Outro salto importante dos anos 90, sendo o período da popularização da fMRI e sua aplicação nos estudos e pesquisa dos lobos frontais, tendo um número maior de pesquisadores impulsionado a realização de diversos estudos nessa época. Então, a partir de 90, primeiro foi 70, transcorreram-se 20 anos, em 1990, ampliou-se e muito os estudos com novas pesquisas através de novos equipamentos. Então, à medida que a humanidade evoluía-se cientificamente, havia também, acompanhando, uma evolução da medicina. Por que que a doutrina espírita só veio se estabelecer em 1857? Por que, senhor Anderson? Alguns falam que a doutrina espírita demorou muito tempo para poder chegar. E por que só em 1857 que ela realmente foi codificada? Porque já estava uma época favorável para a doutrina estabelecer-se, né? O povo já estava mais aceito a espiritualidade, né? Os pesquisadores, também envolvidos nisso, né? Com Kardec e outros mais. Ou seja, já havia um ambiente propício para poder germinar, não é? E por que? Engraçado, né? O mesmo aconteceu com Chico Xavier ao lançar esse livro em 1943, né? Quando a partir daí vieram esses estudos. Então, nada vem por acaso. A espiritualidade está sempre atenta ao que pode acontecer, o que deve fazer, né? E está pronta a nos auxiliar. Só que a espiritualidade vem e deixando que o trabalho de estudos e pesquisas sejam feitos por nós. Não vão deixar nada mastigado para a gente. Ai, tem hora que eu queria. Absolutamente nada. Isso será construído. Né, Grazi? Não é? Tudo isso será construído. Os Espíritos não dão nada de graça para a gente. Que corra atrás e busque, trabalha e se esforce e consiga. Não dá nada de bandeja, não. Isso é o mínimo. Então, o que a gente percebe é que essa ligação é uma ligação muito inteligente com o mundo físico e o mundo espiritual, para que a gente possa ter as nossas conquistas, os nossos méritos. Não vamos ter nada de bandeja, nada de graça. Tudo é construído com o nosso suor, com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa fé, com a nossa busca, com o nosso trabalho. Oi? As nossas lágrimas. Também, que faz parte, né? É Ferrari. É Ferrari. Tendo sido nos períodos dos anos 90, um volume enorme de publicações das pesquisas, dos estudos das funções dos lobos frontais, em diversas tarefas cognitivas,
como tomar decisão, planejamento, controle de impulso. Os cientistas começaram a identificar as bases neurais de distúrbios através dessa pesquisa, né? Permitindo o acompanhamento e a investigação das alterações cerebrais associadas a diversos transtornos, como aí já houve nova evolução, TDAH, que hoje tem moda, está muito comum, está todo mundo trabalhando isso, né? A depressão e a esquizofrenia. Inclusive, meu filho, na época, não existia esse negócio de TDAH, ele é de 83, e eu achava que ele era tinha muita energia. Nossa, ele tinha muita energia, achava que ele não achou o olho dele. Porque ele pegava uma bicicleta, ele também estava aqui, estava ali, estava lá. E agora, depois de ter 30 anos, ele foi ao médico e diagnosticaram ele com TDAH. Isso por quê? Isso foram muitos, milhões de pessoas. Porque se a medicina não tinha como fazer essa avaliação, como fazer essa avaliação? A nossa mãe fazia, né? Hein? Fazia bagunça. Resolvia, né? Cacete em cima, né? Resolvia os TDAH da gente. Resolvia num ato. Não, mas existe, ele é detectado em ressonância. Quando eu fiz psicopedagogia, mostra. Agora é moda. Tem muito laudo errado, mas por ressonância vê direitinho aqui a TDAH na Sim. direitinho. A ressonância magnética funcional, a fMRI, tornou-se uma ferramenta poderosa que revolucionou os estudos do cérebro humano, permitindo visualizar suas atividades cerebrais em tempo real. Olha o avanço que houve para poder fazer esses estudos. Imagina André Luiz com essa ressonância, né? Com esse fMRI. O que ele não ia fazer? Muita coisa. Né? Essa técnica tem sido amplamente utilizada em pesquisas nas áreas da psicologia, neurociência e psiquiatria, oferecendo insights valiosos sobre os processos mentais e os mecanismos neurais subjacentes a diversas funções cognitivas e comportamentais. Aí, nós fomos por um abraço. Todas essas áreas ligadas ao cérebro, ligadas à psicologia, ligadas à psiquiatria, à neurociência, né, teve uma evolução muito grande, porque a partir daí nasceu oportunidades de se criar técnicas, ferramentas, tratamentos mais aprimorados em relação a todas essas situações. Aí eu diria, esses distúrbios, essas enfermidades, elas não existiam? Sempre existiu. Só não eram detectadas. Como ainda hoje, muita coisa está encoberta ainda, e daqui a algum tempo alguém vai falar, ah, então fulano era assim por conta daquilo. É pelo avanço. Pois é, eu lembro que houve alguma coisa assim mesmo, hoje relatando sobre isso. Muito adulto sendo diagnosticado com autismo. Sim, mas por quê? Você vai ver Quando a criança, história da criança, normalmente passou o filho despercebido. é autista e vendo a história do pai ou da mãe que é autista. Ah, tá. Muito. Eu, uma delas. Não, eu sou TDAH, minha filha, diagnosticada. Descobriu-se que os lobos frontais, além das funções executivas, como planejamento, tomar decisão, resolução de problemas, controle de impulso e memória e trabalho, estar também intimamente ligados ao processo de emoções. E a regulação do comportamento social, não mais por dedução, como foi do rapaz que trabalhava e foi acidentado lá nos Estados Unidos. Hoje tem-se esse diagnóstico por imagens, por ressonância. Então, é muito diferente você hoje diagnosticar pessoas, né, com esses problemas para poder fazer o tratamento adequado,
sem que passe despercebido pelos profissionais da área. Quem deu o pontapé inicial? Descobrindo assim que lesões nos lobos frontais podem levar a dificuldades em compreender e responder às emoções dos outros, além de alterações na personalidade através de imagem analisada. Então, através da imagem, você começa até a perceber os distúrbios, os desequilíbrios de personalidade. Ou seja, hoje, para você fazer um diagnóstico, está muito mais fácil do que nós tínhamos na época anterior aos anos 60, né? É óbvio. Os psiquiatras utilizam desses conhecimentos a respeito dos lobos frontais para entenderem os seus mecanismos e, a partir daí, construir as bases neurobiológicas de diversos transtornos mentais, tais como a esquizofrenia, bipolaridade e o transtorno obsessivo compulsivo. Então, ao destrinchar, ao trabalhar os lobos frontais, cada vez mais eles vão avançando nesse processo e descobrindo a importância dos lobos frontais. Será por isso que André Luiz, desde o início, trabalhou os lobos frontais? Ou foi por acaso? Pela sua importância. Ele sabia. Sim. O que você queria falar? Então, porque tudo aí também tem um lado espiritual, óbvio, tem esquizofrenia, esses negócios. Sim, aqui nós estamos falando. Não, sim, com certeza, sim. Sim, sim, sim. Na psicologia são investigados processos cognitivos como a memória de trabalho e a tomada de decisão, que são mediados pelos lobos frontais. Então você vai ver qual a importância que nós temos na saúde desses lobos frontais, né? Como em tratamento psicológico, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que também está sendo muito utilizada, visa modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais. Mas espera aí, mudar padrões de pensamento? Como assim? Porque o cérebro dá uma maturidade até os 25 anos. Mas como a gente pode mudar esses padrões de comportamento? Será que os nossos neurônios, ele permite serem... Permite? Neuroplasticidade. Como é que é? Quantos anos? Mudou os meus? Então, ele tem essa plasticidade, essa possibilidade de ser modificado, né? Uhum. Por que só agora, recente, que a ciência está descobrindo isso? A doutrina já vem trabalhando nisso, ó. Eu acho que agora também está diminuindo muito a influência religiosa também. Porque tudo, eu fico pensando essas pessoas assim de caminho, nossa, devia sofrer demais. Tudo era demônio, eles exorcizavam, davam coça. Pessoa que escrevia com a mão esquerda, eles obrigavam a escrever com a mão direita, era loucura. E sobrevivemos. Muitas vezes associadas a alterações nos lobos frontais. Sabemos que a pesquisa na área da neurociência continua avançando em novas terapias, com certeza, estão sendo desenvolvidas. No futuro, teremos terapias ainda mais precisas e eficazes para tratar uma variedade de condições relacionadas aos lobos frontais. Ou seja, eles iniciaram esse trabalho, mas não esgotaram todos os estudos, todas as pesquisas, né, relacionados aos lobos frontais. A exemplo da neuromodulação. Olha só, já avançaram mais um pouco. Agora nós vamos trabalhar com a neuromodulação, que é um viés, um segmento da neurociência. Uma técnica que visa estimular a área do cérebro
para promover a recuperação após, por exemplo, um AVC. Ela funciona como uma espécie de reinicialização do sistema nervoso. É como se você pegasse um celular, reiniciasse esse celular para que ele voltasse novamente a funcionar. Olha só que interessante. Ajudando o cérebro a criar novas conexões, recuperar funções perdidas, buscando novos caminhos, através da sinapse, criando novos caminhos. Exatamente. É o mesmo processo para que você saia de vícios, para que você possa evoluir. Porque os vícios nada mais, nada menos do que são, tomar o exemplo que o Sebastião deu, de pavimento todo esburacado, de ruas cheias de buracos. E você vai recapear isso, você vai modular isso, vai fazer novo circuito. E você faz através do pensamento, através da vontade, através da força, criando novos caminhos, novas sinapses, com novos neurotransmissores. Isso há muito tempo que eu vinha se trabalhando. E hoje a ciência o faz já com a consciência do que está sendo feito. Ajudando o cérebro a criar novas conexões e recuperar funções perdidas. Os lobos frontais são responsáveis por funções cognitivas complexas, como tomar decisão, planejamento, controle de impulso, linguagem e emoção. A modulação visa permitir uma atividade neural nesses lobos de transformação com o uso de técnica adequada, com resultados positivos e buscados. Como isso seria processado? Você falando dessa aí, eu lembrei do neurologista que me atendeu, né? Quando eu tive uma vez, eu perdi a visão. Fiquei enxergando muito pouco. E ele falou que ia ser recuperado. Então, quer dizer, isso que você está falando aí, eles já estão aplicando realmente. Sim. Né? É que você começa a criar novos caminhos, novos sinapses, para que ela possa exercer sua função. Claro. Agora, talvez a falta de conhecimento, talvez o avanço que estimule a pessoa. Eu até acredito que o Jorge teve, né, não vou dizer nenhuma facilidade, porque ele tinha um conhecimento, tem um conhecimento. Sim, com certeza. Isso ajuda. Agora, imagina uma pessoa ignorante, não saber, ignora tudo isso. Que esforço que ele vai fazer? Nenhum. Que vontade que vai querer? Nenhum. Deve ter usado muito o que fosse. Perdido mesmo, já está pronto, acabou. Você me ajudou também. Sim, sempre somando, né? Exato. A gente passa a acreditar. Com poucas palavras você já capta, porque você tem um conhecimento de sua função. A neuromodulação em casos de depressão ou apatia. Olha só. Por exemplo, pode-se estimular áreas específicas dos lobos frontais para aumentar a atividade e melhorar até o humor. Olha só que chique. A neuromodulação induz alterações na estabilidade neural, modulando a comunicação entre as células nervosas, influenciando a plasticidade cerebral. Ou seja, então, o nosso cérebro, ele comporta modificações, porque ele não é rígido. Ele é como um vaso de argila que está sendo permanentemente trabalhado. E aí, por isso que fala que nós podemos e devemos trabalhar
em nós esses comportamentos para que isso possa ser fixado na nossa memória. Posso? Sim. Sinapse é energia. A sinapse são os caminhos, Então, os a gente neurotransmissores, os caminhos que vai né, o que vão outro energia. conduzir. Então aí, por isso eles usavam choque simulando choque não no sentido de dar choque. Aí Não, sim, não, é porque usa no magnetismo, é por isso que muda. dentro de você falou, a sinapse, os neurotransmissores, eles funcionam através da eletricidade e de substâncias químicas. Né? A junção do processo eletromagnético com a química é que faz essa comunicação dos neurônios entre as células, criando-se a sinapse. Os objetivos da neuromodulação dos lobos frontais variam de acordo com a condição a ser tratada. Então, né, de acordo com o que se busca, é que vai utilizar a técnica adequada. Eu acho que eu passei muito aqui. O princípio é a produção dos pulsos magnéticos através de um dispositivo em forma de bobina e é colocado sobre a cabeça do paciente na região a ser estimulada. Então a pessoa está sentada lá na cadeirinha, vem com uma touca, tipo dessas toucas que as mulheres utilizavam nos salões, né, colocam, e aqui tem uma bobina que vai irradiar e ele vai retransmitir esses pulsos Mas magnéticos. isso também com no movimento da mão, tem luvas agora que eles usam para fazer isso também. Né? Então, cada vez mais, mas na verdade são, o que acontece? Através desses pulsos magnéticos, ele vai estimular os neurônios a funcionar. Na roça, quem é da roça aí, sabe muito bem que quando ia conduzir os boi, muitos tinham aquele ferrão, né? Eu não presenciei, O ferrão para dar cutucada, aquilo o boi logo corria, dava cutucada, corria, né? Aqui é feita a mesma coisa. Na nossa, né, os nossos neurônios estão molengando, não quer andar, está com preguiça, dá uma ferroada nele, ele, dá um pulo, um vai pulando atrás do outro, e assim vai cair naquela cadeia. Negócio do coração também. Né? Então são choques que se dá obrigando a trabalhar dentro de uma velocidade compatível com o que se precisa. Aí depois para parar de levar o choque, continua trabalhando? Depende se você melhorou. Aí, bom, tem tratamentos que vai durar 20 sessões, 30 sessões, depois tem outro tratamento que vai de 15 dias, de 30 dias. Né? Evidentemente, são técnicas que não funcionam para todo mundo. Né? Da mesma forma que os passes aqui e as terapias não vai funcionar para todo mundo. Que cada um tem uma forma, tem uma receptividade diferente. Né? Então, quer comentar alguma coisa? Para ilustrar um pouco o que o senhor falou do boi lá, né, do ferrão, do animal, muitos você pode reparar que às vezes apanham um pouco e outros apanham muito menos. Porque ele já entende, né? E assim é nosso também, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Só de você falar o nome, ele já sabe, ó, eu vou atender para que eu não leve a ferroada. E antigamente usava isso até como, né, então dá uma ferroada nele que me anda, né, aquele movimento, está muito parado. Antigamente era nos cavalos, né? Você já aí já espora, né? Aí já espora, que tem o mesmo significado, né? Fazer com que ele. E o burro em paca não vai de jeito nenhum.
Mas burro é burro. Mas o burro é filho do jumento, né? O burro é filho do jumento. O burro é um dos mais inteligentes que tem. Ele não vai não, o combate tem que fazer o que você quiser. Ele sabe o que quer, né? Oi? Ele sabe o que quer. A EMT funciona como uma espécie de chave que liga e desliga os neurônios, permitindo modular a atividade cerebral de forma precisa e não invasiva. Ao estimular os lobos frontais, a EMT pode influenciar uma variedade de funções cognitivas e emocionais, como atenção, memória, humor e tomada de decisão. Ou seja, dependendo do que você vai trabalhar, você vai equacionar essa ferramenta para que ela funcione e dê certo. Agora, tudo que nós estamos vendo e analisando nada mais é do que energias. Não é isso? Com certeza. São energias que nós estamos trabalhando. Mas eu queria, aí, quando você for explicar, você tem que explicar para mim o que significa EMT. EMT são aquelas terapias que a gente utiliza para poder fazer esses trabalhos. Resumindo, a touca. É a touca. Atualmente são técnicas aplicadas em pesquisas nas áreas da psicologia, neurociência e psiquiatria, oferecendo insights valiosos sobre os processos mentais e os mecanismos neurais subjacentes, diversas funções cognitivas e comportamentos. Ou seja, então, o que se trabalha hoje, especificamente, é para dar à psicologia, à neurociência e à psiquiatria condições para que ele possa estudar, pesquisar e aplicar isso. Em resumo, os estudos científicos dos lobos frontais representam uma abordagem promissora para o tratamento de diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Eu hoje Bem, tive um transtorno aí teve um ataque lá em casa, porque eu estava falando um assunto, na hora que eu olhei para minha irmã, ela estava no celular, eu falei, pá, não vou falar mais nada. Então, meu humor naquele momento teve essa variação pela energia, porque estava me dando atenção. Bem, gente, a exemplo do que nós temos feito, como esses trabalhos, esses estudos, não dá para ser trabalhado numa noite só de estudos, eu estou dividindo. Na próxima semana, tudo que nós vimos hoje aqui está relacionado à ciência, está relacionado o que a neurociência e a ciência de modo geral nos traz hoje em termos de elementos de ponta. Na semana que vem, os estudos que nós vamos trazer vai ser especificamente sobre o que André Luiz, como ele trabalhou e como ele trabalha a questão dos lobos frontais através da energia, através dos passes magnéticos. E quais serão os efeitos, né, desse processo e desse trabalho do qual ele faz alusão nessa obra, O Mundo Maior. Quem quiser já adiantar, é só buscar no livro O Mundo Maior e vão encontrar esse trabalho, esses estudos. Mas muito obrigado, uma boa noite e semana que vem estaremos, com a permissão de Deus, novamente para concluir esses estudos.